Boa noite a todos, a todas. Obrigado por virem. E o Satsang, né? Esse nosso encontro, a gente busca aprofundar a visão, né? Sobre a existência, né? Em busca de uma espiritualidade mais genuína, né? E de uma investigação mais neutra, baseada na experiência direta, né? O que a gente está sentindo realmente, né? E o quanto a gente pode ser influenciada, né, pelos condicionamentos, por aquilo que a gente começa a acolher como uma verdade inquestionável, né? As nossas crenças vão se tornando verdades categóricas, né? Então, a gente busca ter esse olhar de mais profundidade com relação ao que está acontecendo, né? A própria vida. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é algo que parece muito simples, mas a gente vai analisar, aprofundar mais hoje, que seria o nosso contato com a realidade, né? Como que esse contato é feito? Como que surge a realidade para a gente? A realidade surge a partir dos estímulos sensoriais, ok? Então, você está recebendo aí o som, está recebendo a luz, né, a imagem, o que você está sentindo em termos táteis, né, o sentimento tátil, o cheiro, né, o olfato. Então, toda esses contatos, né, essas pontes que os sentidos estão fazendo, elas estão produzindo esses estímulos, e esse contato é que faz você perceber o que está acontecendo, a realidade, podemos dizer, né? Então, isso é uma constatação verdadeira, isso é algo que realmente acontece, a gente tem que partir de certas premissas, certos pontos de vista, que não haja dúvidas sobre o que está sendo falado, né? Então, essa primeira afirmação que eu estou fazendo, ela realmente é verdadeira? Vocês sentem que é assim? Como que você produz a realidade para você, num primeiro momento? A gente vai lembrando o tanto que dá para lembrar, porque não dá para lembrar até no princípio genuíno, né, real. A gente não tem, pelo menos essa memória consciente, a gente não tem, né? Do momento em que você ali bebê é uma folha em branco. Você está recebendo sons as palavras que você não sabe o que quer dizer, ok? Então, como é que você vai formar ideias? Como é que vai surgir para você ideias sem nome? Porque você não compreende o que são palavras. Para você, o significado não tem significado. Não existe a noção de significado. Então, nessa folha em branco, desde lá do começo, né? O que você olha, tudo que você está olhando, você não sabe o que é. Existe uma visão acontecendo, mas não existe nenhuma interpretação daquilo que é visto, tá? Isso em algum momento ocorreu, concorda? Em algum momento lá no início
Da vida, isso ocorreu. Da nossa vida, isso ocorreu. Ok? Então, esse campo de sensação, né? Esse campo de consciência está acontecendo de uma forma espontânea, né? Natural, sem nenhum tipo de interpretação. Porque não existe nenhum dado, nenhuma informação dentro dessa forma, né, que a gente concebe por mente, a gente pode chamar de mente, que faça algum tipo de associação, de correlação, interpretação. Então, é um total vazio, né? Mas os sentidos estão ocorrendo. A vida está acontecendo, mas de uma forma não nomeada. Não existe definição sobre nada, não existe significado nenhum sobre nada. Mas você ali, nós todos, estávamos vivos. Mas ali não havia uma noção de eu, uma noção de outro, uma noção de fenômenos, de coisas, de manifestação, de objetos, de nomes. Então, tudo em branco, né? Tudo surge de uma forma totalmente livre de interpretações. Concordam? Ok? E o que vai acontecendo? Existe aí também nessa mente, né, que a gente está chamando de mente, um mecanismo de aprendizado, né, de cognição. A gente começa a ter essa potencialidade, essa capacidade de começar a entender as coisas. Mas, no fundo, a gente pode substituir esse nome de entendimento, essa denominação, por a gente ter a capacidade de interpretar as coisas. Tá? Então, tem uma diferença. O entendimento, aparentemente, você está tendo um entendimento correto sobre as coisas. Mas esse entendimento é sempre relativo. Ele não é um entendimento absoluto de como as coisas realmente são. Ela é um entendimento parcial. É como a mente consegue conceber. Então, é um entendimento possível, limitado à nossa condição humana. E dentro dessa limitação, então a gente pode chamar de interpretação. É uma interpretação. Para quê? Para a gente poder transitar no mundo. Então, começa a fazer sentido que as coisas possuam nomes. Aí você vê a criança, né, aprendendo a chamar o cavalo, né? O cavalo é o cacá, né? O cavalo, porque você começa a associar o início, né, a primeira sílaba da palavra a aquele animal. Aí quando a criança vê aquele animal, surge um nome, né, que na verdade é um som. E assim as outras coisas vão sendo nomeadas, né? Aí vai fazendo um sentido, mas no fundo esse nome é uma interpretação daquela imagem daquele animal, o cavalo. Não só a imagem, depois o cheiro, né? Se você começa a chegar perto do cavalo, você vai ter o cheiro, você vai ter o contato tátil, né? Você vai ver, ter o sentido, né? A visão, vai ouvir o barulho, né? Qual o trotar do cavalo, por exemplo, né? Começa a ver então uma associação, né? Então, por exemplo, a gente vai dizer assim:
o barulho do trote de um cavalo. E se começa a ter um barulho semelhante, você vai associar. Nossa, parece um cavalo, mas pode não ser um cavalo, pode ser uma outra coisa. Mas aí você já tem essa interpretação através daquela imagem, daquele som, de que aquele animal é um cavalo, né? Então aí a gente vai tendo esse processo cognitivo, né? A gente vai enchendo de dados, de informações, de interpretações que a gente está chamando aqui. Você vai ter o apoio da memória, né? Porque aí você vai lembrar de como o cavalo é, como é a imagem de um cavalo, como é o som de um cavalo andando, trotando, cavalgando. E aí, todas essas informações vão sendo reunidas e vão sendo acumuladas. E aí vai surgindo a realidade. Não como ela é, mas como nós interpretamos. Dentro da nossa linguagem, né? Porque você vai falar cavalo, que é uma palavra em português. Horse, né? Uma palavra em inglês. Então, as várias palavras denominam uma coisa só. Qual é a palavra verdadeira que denomina um cavalo? Cabalo, né? Horse. Então, no mundo tem milhares de palavras que denominam este animal, né? Várias línguas que denominam este animal. Qual língua está falando o que realmente aquele animal é? Qual delas está falando? Nenhuma. A linguagem está sendo usada para definir um fenômeno, né, que é, no caso, um animal, para que haja uma comunicação entre aqueles que falam essa mesma língua e que todos entendam que aquilo é um cavalo e não uma vaca, né? E aí usa-se também a vaca, né, para denominar essa palavra, para denominar o animal, o animal vaca, né, e etc. Estou dando esses exemplos, mas vocês estão entendendo que a linguagem, nesse ponto, ela é importante, né, para haver um entendimento, para haver uma comunicação, mas ela começa a se sobrepor à realidade. Então, a gente começa a achar que a realidade realmente é feita desses nomes, né? Se você chegar para um cavalo, ele não sabe que é um cavalo. É algo livre, né? Essa percepção, ela é livre dessas denominações. E a gente também tem esse nível de percepção livre das denominações, ok? Mas o que eu quero trazer hoje é que isso vai sendo construído, né, de uma forma muito mais complexa. A gente não consegue transmitir isso aqui nesse momento, né? A gente dá um exemplo, mas a gente entende que isso vai se tramando aí um tecido da mente, né? O mundo vai sendo construído, tecido, né? E todas as coisas vão existindo separadamente, né? Todas as coisas passam a existir, ok? Então, gente, tá essa linha de raciocínio aí, vocês estão concordando? Ou o que que vocês acham? Tô concordando. Beleza.
Porque eu vou chegar num outro ponto, né? É, ô Maurício, Oi, eu acho Isaac. que a denominação das coisas é importante para a comunicação, sim, né? Mas Uhum, eu acho que não somente também. Quando a gente quer desenvolver uma lógica mais complexa, uma lógica que desafia a nossa mente, que a gente não consegue fazer sem o auxílio de um papel, por exemplo. sim. Quando a gente quer estruturar uma coisa grande, querendo ou não, a gente é mais fácil se a gente associar um símbolo, uma palavra, né? Uhum, As coisas que a gente está trabalhando ali para a gente raciocinar com mais facilidade, né? E até quando você está sozinho, pelo menos quando eu estou sozinho pensando, uhum, às vezes sim, eu penso nas palavras, eu penso em palavras, eu penso como se fosse um diálogo dentro da minha cabeça. sim. Exatamente, os comentários, né? Nós temos esses comentários mentais. Uhum, uhum. Nós comentamos, né? Eles não Isso, são de isso é um todo bom, instrumento, né, Isaac? é um instrumento, Eu não estou mas aqui invalidando, né? uhum, A gente está apontando isso, né, para um pouco mais longe, um pouco mais, aprofundar um pouco mais, né? Mas isso que você está trazendo é importante, porque você com o aprendizado, né? O que é a linguagem? É um aprendizado de comunicação, né? Mas não só de comunicação externa com os outros, mas como um instrumento de investigação de si mesmo, né? Lógico. uhum, Que aí você vai fazer os seus questionamentos, né? Você vai sempre estar usando a linguagem, os pensamentos, os comentários mentais têm esse carimbo, esse símbolo da linguagem, porque a gente não sabe se comunicar nem com os outros e nem com nós mesmos sem usar a linguagem. Acho que isso vamos dizer, numa primeira impressão, isso é fundamental, né? A gente pode até em algum momento de extrema emoção ultrapassar a necessidade da linguagem, mas são momentos raros, né? uhum, Na rotina, né? No dia a dia, no cotidiano, a gente está atrelado a essa questão da linguagem. Isso que você trouxe é importante também para mostrar o que eu estava querendo mostrar, que é uma forma que a gente não sabe como trabalhar de outra forma, né? Esse condicionamento da linguagem, ele começa a chegar num grau de fusão com a realidade, né? Então, veja, porque quando você chega numa paisagem bonita, na natureza, tal, um pássaro voa, tal, nossa, lá o pássaro voando. Você descreve a cena. uhum, Na uhum, verdade, é aquilo que a gente está entendendo que está acontecendo, mas fora do contexto da linguagem, isso está acontecendo também, mas não há como dizê-lo, né? Não há como descrever algo que esteja além da linguagem, né? Além a linguagem da comunicação dentro dos mesmos indivíduos, né, que falam aquela língua, né? Porque também se ele estiver uhum. perto de um outro estrangeiro que não fale essa língua, não vai haver a comunicação, né? Sim. Mas a E questão que a gente está se você trazendo é. fala um Hã? pássaro tá voando, Isso. cada pessoa imagina uma cena, né? Não tem como descrever o Isso. Ah, você acontecimento está com chegando palavras. na proposta do satsang aqui hoje. Tá? Certo. Qual que é a proposta do satsang aqui hoje? É a gente, através desse apontamento aí, né, que eu iniciei, dizendo, antes era uma folha em branco, depois a gente tem essa capacidade, né, de entendimento, a mente vai armazenando as palavras, a gente vai associando, a gente vai aprendendo conosco mesmo, a gente vai criando, né? Então tem a literatura, né? A linguagem também está ali se manifestando de uma forma artística, né? Entra nessa questão da arte, a poesia, a literatura, a arte também através das outras manifestações, pintura, escultura, ou seja, a imagem, né?
e até a questão da escultura, né? O tato, né? A imagem prepondera, mas o tato também, né? O toque, etc. Só que aí a gente vai, apesar de ser muito importante, a gente vai restringindo a realidade a essa concepção, a concepção de uma linguagem, de uma realidade traduzível, tá? Então, é essa questão que eu queria trazer. A nossa realidade fica traduzível, definível, né? Através desses instrumentos que nós aprendemos a utilizar. Beleza, beleza. Mas aonde eu quero chegar, né? É que esse conhecimento que você vai adquirindo, você é o operador dele. E como o Isaac trouxe, né? Um pássaro voando, a sensação de você ver um pássaro voando, e quando você fala, olha lá um pássaro voando, é só para você. Ela é intransferível. O outro vai ver um pássaro voando e vai sentir o que ele tiver que sentir, e vai até pode reproduzir essa frase, nossa, é mesmo um pássaro voando, mas o sentimento, a impressão que ele tem no pássaro voando é totalmente diferente da sua, pode ser, né? Talvez seja. Não tem como nem a gente constatar isso. É onde que eu quero chegar? Que a realidade ela surge de uma forma fusionada com a linguagem, com os pensamentos, com com esses estímulos sensoriais, de uma forma pessoal. Ela surge para você. Aí, concordam? É isso? É a sua própria forma, a sua forma de ver as coisas dentro da sua singularidade, dentro dessa algo que é único ali. Está acontecendo, essas impressões chegam em mim, eu interpreto de acordo com a minha bagagem de informações, de emoções, de percepções, de acordo com essas memórias todas, aflora um evento, né, que eu vou sentir de forma totalmente pessoal. Não tem como eu transmitir para você exatamente o que eu estou sentindo. Exatamente. Pode ser de forma um sentimento semelhante, mas aí a gente dizer que é o mesmo, eu estou sentindo a mesma emoção que você, então é difícil. Então a gente pode partir de uma premissa, né? Partir de um ponto de vista de que essa sensação produzida através de todas essas bagagens que a gente teve ao longo da vida até hoje, né? Tudo que a gente viveu, todas as nossas experiências, todos os traumas, todas as crises, da forma que nós sentimos, nós vemos a realidade através desta lente. Não tem como tirar essa lente. É uma lente que foi esculpida, na verdade, ao longo dos anos, e é assim que a gente vê, assim que a gente sente, tá? Ok até aí? Concordam? Discordam? Tem alguma dúvida? Fala, Márcia. Então, a maneira como eu me relaciono com com a maneira como eu olho o mundo, vejo o mundo, é a minha experiência direta. Exato. Mas ela é sua mesmo. Ela não é de outro.
ela é indizível, né? E também é singular. Isso é importante a gente saber colocar agora, nesse momento, que é o jeito que a Márcia vê. O jeito que o Isaac vê é outro, o jeito que a Vera vê é outro. É o jeito que. Quando a gente fala assim, cavalo, Márcia, o cavalo, essa noção de cavalo, você teve em determinado momento que você estava sentindo determinadas emoções, aquilo veio para você, você foi entendendo, foi caindo a ficha, aquilo lá é um cavalo, né? E aquele momento da sua vida está associado também àquela imagem do cavalo, aquele momento que você entendeu o que, que era um cavalo, por exemplo. Então, isso não está separado do como você estava sentindo, se sentindo naquele momento, né? Um exemplo que é dado é assim, quando eu encontrei uma pessoa, né, um amor na minha vida, eu estava tomando café, por exemplo. Eu estava tomando um cafezinho, eu vi aquela pessoa e eu me apaixonei por aquela pessoa e via casar com aquela pessoa. Então, o gosto do café, o cheiro do café, a sensação de tomar um café está associada a esse momento, porque aquilo ficou armazenado. Então, por que, que eu acho que café é bom? Porque aquele momento eu vi uma pessoa que eu me apaixonei. Então, para outra pessoa, o café, ele estava naquela situação ali, e pode ser ele ter visto algo desagradável, algo perturbador. Então, ele pode associar o cheiro, o gosto do café a algo que ele não gosta, algo repulsivo. Eu não gosto de café. Um exemplo, né? É só um exemplo, gente. Mas o que eu quero dizer é que quando o mundo vai se formando, as impressões vão chegando, você tem que considerar também o momento em que você se encontrava. Lógico que você não vai lembrar, né? Mas o bebê, por exemplo, ele estava tranquilo, ele estava sossegado, ele estava feliz. Aí ele percebeu um canto de um pássaro e alguém falou para ele: olha lá o pássaro, o passarinho, piu-piu e coisa assim e tal. Daí já começou a surgir aquela ideia, né? Então, Registrou essa registrou. impressão, né? Aí, Márcio, o que eu quero dizer é que isso não está separado da forma que você estava se sentindo emocionalmente naquele momento. Por isso que eu quero dizer, não só a emoção, como a sensação do corpo, como todo esse conjunto de coisas, eles vêm juntos. E aí você vai tendo essa noção das coisas, não separado desse pacote, né? Então não é só uma informação, mas ela na verdade uma experiência que vem com várias informações juntos, né? Diga, Márcia. Você Então, falou? se eu entendi o que você disse. É, os traumas que uma pessoa tem, eles nascem nesse momento que aconteceu a coisa e o que ela estava sentindo. E aí ela registrou essa impressão do que aquilo significaria para ela. Porque muitas coisas que acontecem com uma pessoa e a mesma coisa parecida acontece com outra, vai depender de como a pessoa estava. Porque pode ser trauma para uma pessoa e não ser trauma para outra. Então, nesse sentido, é, o caminho seria para a pessoa buscar a cura para esse trauma, seria buscar o desapego Então, aí dessa. a gente, Como por se. enquanto, a gente está analisando o fato como ele é, né? A gente não está buscando ainda, porque veja, até tem até o livro, né? Esse novo livro que eu escrevi, o segundo livro, ele tem uma coisa que é meio óbvia, né? É uma frase, assim, olha, é, é importante você se libertar das prisões, mas primeiro você tem que reconhecê-las, entende? Então, parece simples, mas como que eu faço para me libertar? Daí eu pergunto, Márcio, mas você quer se libertar do quê? Entendeu? Quando a gente começa a constatar uma situação,
E logo já surge essa coisa que, de repente, também é algo que a gente não quer ir até o final, de ver realmente, entendeu? Não, eu já quero pular uma etapa. Tá bom, beleza, já entendi, ó, vamos lá para a libertação, entendeu? Mas aí é necessário mais um passo. Essa constatação de que as coisas vão surgindo, por quê? Você viveu num tempo diferente do Isaac, do Felipe, meu, né? Você viveu numa cidade diferente, você teve pais diferentes, teve contato com pessoas diferentes das pessoas que tiveram contato comigo, né? Com todos aqui. E aí eu uso até o Heráclito também, porque mesmo que fossem os mesmos pais, o homem não entra duas vezes dentro do mesmo rio, né? O Heráclito falava. Porque não, quando ele sai do rio já não é o mesmo homem. E o rio também não é o mesmo rio, já passou, né? Então, mesmo a diferença entre irmãos, porque os pais estão em momentos diferentes, é uma época diferente, as influências são diferentes. Então, os irmãos, às vezes, são muito diferentes um do outro. Ah, mas são os mesmos pais, mas não são os mesmos pais. São pais diferentes também, né? Então, a gente tem que mostrar aí que existe essa influência, essas mudanças, para a gente ter uma noção melhor do campo de formação da realidade, da nossa realidade, né? Então, cada realidade é única, porque você que tem a capacidade de sentir. E não tem como você transferir esse sentimento para outro. Ó, eu estou sentindo tal coisa. O outro vai sentir algo que pode ser parecido, mas não vai ser igual. Isso é uma constatação que a gente tem. A outra constatação é: eu estou construindo a minha própria realidade. Ok? Ok? Com base nessas informações. Então, eu vou pegar essa informação, por exemplo, e dizer: Márcia, você é a Márcia, né? Você tem certeza que você é a Márcia? Exemplo. Tem certeza, Márcia, que você é a Márcia? Ou por que você não é a Maria, Márcia? No campo manifestado, eu estou registrada como Márcia. E aí eu tenho certeza Entendeu? disso. Então, a Márcia, ela houve esse nome, uma fusão com a ideia de você mesma. Eu sou a Márcia. Ele falou, nessa manifestação, nesse momento, eu sou a Márcia. Existe um registro. Então, o que você está dizendo? Esse registro é real. Ele tem valor perante a lei, né? Perante o Código Civil brasileiro. A Márcia está registrada num registro civil, num cartório de registro civil, num assento de nascimento, que está escrito lá. O nome dela é Márcia, os pais dela são esses aqui, né? Ela nasceu tal dia, tal. Então, aquelas informações, elas são reais? Não, elas têm uma certa realidade, elas são relativas. Mas tudo bem, mas vamos para não complicar, vamos lá, elas são pontualmente reais. E aí você acredita que você é a Márcia. Isso já está, vamos dizer, você já está. Não existe uma discussão sobre isso, né? Já está assim, intrinsecamente dentro da sua capacidade de entendimento. Isso não é questionável, não questiono se eu sou a Márcia. Eu sei que eu sou, né? Mas você também pode dizer assim: quando eu estava na barriga da minha mãe, eu não tinha o nome Márcia. Eu ainda não era Márcia. Por quê? Porque eu não estava registrada com esse nome. Não tinha registro. Antes do registro, eu era a Márcia. Então você começa a entender que você não era a Márcia antes de ter dos seus pais, ou sei lá quem, decidir que você fosse chamar Márcia. Então aí a gente começa a ver que a Márcia não é tão real assim. Porque em algum momento você não chamou Márcia. Em algum momento você não chamou Márcia. Mas eu quero mostrar assim,
que em algum momento você entendeu que você era você e que o outro era o outro. A sua mãe é a sua mãe, seu pai é seu pai, seu irmão ou sua irmã, né? Ou não sei se você tinha irmão ou primo. Aí começa a entender os parentes. Ah, esses aqui são meus avós, esses aqui são tal pessoa. Então vai surgindo o mundo, primeiramente com contato familiar, né? Depois dei a escola, etc, etc. Beleza. O que eu quero dizer? Na espiritualidade, por exemplo, a gente aqui geralmente é apresentado ao catolicismo, né? A religião cristã. E aí surge a figura de Jesus, né? Ou surge a figura de Deus, né? Deus Pai. E aí, quem construiu Jesus? Quem construiu Deus? Quem construiu o outro? Quem construiu você? Então, as suas impressões, da mesma forma que você construiu um cavalo, você construiu a sensação de tomar um café, você construiu o outro. Então, um guru, a Lurita, construiu Jesus. O Jesus da Lurita é o Jesus da Lurita, construído pela Lurita. Qualquer um. Se você tem um guru, se você se apaixonou, né, entre aspas, assim, pelo guru, e se você é um devoto do Ramana, né, ou sei lá, de alguém assim, o próprio Cristo, você construiu essa imagem. E você devota os seus sentimentos à imagem que você mesmo fez. Com as informações, as memórias, os dados que você tem. Dentro da sua órbita de atuação, vamos dizer assim, né? Então, o que eu quero dizer, no fundo, é só existe você no seu mundo. Só existe você no seu mundo, construindo esse mundo, né? E todos os que aparecem nesse mundo são construções suas. Vocês estão construindo isso, né? Então é importante essa constatação. Quem que é Jesus para você? Ah, Jesus é meu Salvador. Jesus, né, para a pessoa que é devota, para o evangélico, de um modo geral, né? Aí, só que daí vai ter ali o modo geral, genérico, o Jesus genérico, o Jesus da Igreja Católica genérico, e depois Jesus para cada um daqueles que são devotos de Jesus. Como que você se devota a Jesus, né? Essa imagem, essa noção, essa ideia de Jesus é pessoal. Você cria isso. Não estou dizendo que seja uma fantasia, mas é uma criação. Tudo é uma criação da sua própria experiência, né? E, ok, eu estou descrevendo um processo. Esse é o nosso processo de criação da realidade. Nós criamos a realidade a partir dessas informações, desses conhecimentos, né? Dos costumes, da forma que a gente foi criado. Ok. Mas existe alguma coisa que vai além disso, que é um nível de insight, um nível de uma sensação que não está dentro desses pacotes. Que aí a gente pode chamar de intuição. A gente já falou sobre isso. É um tipo de intuição. É um sentimento que transcende essas informações. Não que você não precise delas, você chega nesse sentimento através dessas informações. Através das informações, né? Então, um exemplo, né? O fato de você ter um apoio, por exemplo, em algo que você se devota, pode ser Jesus, pode ser Nossa Senhora, Buda, né? Qualquer coisa
da espiritualidade, né? Isso é um apoio emocional. Isso é legal, né? Isso não deixa de ser algo que te promove uma estabilidade. Isso é uma ajuda, né? Isso é legal. Isso é legal. Então, nesse ponto, a gente vê que existe alguma coisa que transcende essa individualidade. Algo maior, por exemplo. A gente começa a pressentir que algo maior está presente em mim e que eu não sei explicar o que que é. Isso não tem nome, né? É aí, agora tá chegando, Márcio. Agora tá chegando onde você estava querendo. Isso não tem nome. Isso é algo que a gente pode denominar, né, apesar de não ter nome, direcionar com uma ferramenta, um instrumento de investigação, a gente pode chamar de fonte. Essa fonte. A fonte da vida não é a gente no sentido de individualidade. Porque não é você que construiu, não foi a Márcia, né, o Felipe, o Isaac dizer, não, eu estou construindo esta individualidade. Porque quando você diz assim, eu sinto dessa forma, o cavalo surgiu de acordo com as minhas experiências, toda essa soma, esse somatório formou, então, a ideia que eu tenho de cavalo que é própria. Ok? Mas o que proporciona esse tipo de conhecimento? Esse tipo de inteligência? Essa base, né, da existência, que é essa vida, não foi você que deu né, estalou o dedo e começou a existir. A Márcia, né, tá lá registrada como Márcia. Mas não tem, a Márcia não tem o poder e a capacidade de autoexistência, de dizer assim, a partir de agora eu existo. Isso foge ao nosso a nossa capacidade de entendimento. Foge. Todos nós aqui existimos. Isso é categórico, né? A gente não tem dúvida disso. Todos nós aqui temos nomes. Todos nós aqui, em algum momento, não tivemos nomes. Mas nós viemos à existência não por nossa vontade e nem pela vontade de outros. Porque mesmo os nossos pais, os corpos dotados de espermatozoide e óvulo, espontaneamente criaram essa forma de reprodução. Né? Essa forma de reprodução foge ao nosso entendimento. Porque a vida se reproduzindo, as gerações se reproduzindo, se você for retornando, né? Ah, nós vamos chegar nos hominídeos, nos primatas, e depois? E antes? E antes? E antes? E antes? Aí vai ter um momento que não tem como explicar. Então, é esse tipo de mistério que a gente reverencia. Né? Isso não tem nome. Isso é uma espiritualidade genuína. Né? Porque a gente começa a entender que tudo vem a partir de nós mesmos. Mas da onde nós viemos? Da onde veio essa noção de nós mesmos? Que cada um de nós tem. Né? Então, isso é que é o absoluto, né? Isso é o transcendente, isso é o anterior a tudo. Isso é o inexplicável, inconcebível. Então, é nessa categoria que a gente tem que, no sentido de se render, a gente tem que se render a essa categoria. Nós não temos o conhecimento da nossa própria fonte. O que é a nossa própria fonte? Por que eu estou vivo agora? Por que você está vivo agora?
que nós estamos vivos. Nós não temos esse entendimento. Nós sentimos que estamos vivos, né? Nós temos a nossa própria forma de se comunicar, de sentir, etc., que é única em cada um de nós, mas nós não sabemos o que é isso. Não existe uma definição nem próxima do que seja isso. A gente tenta entender, né? Falar Deus, falar o absoluto, etc., mas são palavras, então isso não alcança mesmo essa instância de mistério. Então, a gente se abre, é uma abertura que a gente está tendo para isso. Isso é experiência direta. A gente está na experiência direta, constatando que tudo em nós é único, mas a única coisa que dá essa noção de unidade, nós não sabemos o que é. Foge a nossa concepção de nós mesmos. Então, é esse caminho que eu gostaria hoje de deixar para a gente, né, como apontamento, né? E aí que eu acho que chega o mestre Ramana, né, para dizer o que é você, quem é você, né? Essa autoinquirição, né? Ultrapasse a noção de você mesmo, ultrapasse a noção da pessoa, né? Daquilo que é pessoal, que é individual, porque você vai falando, quem é você? Eu sou eu. Mas o que quer dizer esse eu? Quando você fala eu, o que você está querendo dizer? Entende? Aí, no fundo, você vai vendo que esse eu é a fonte, mas não é você, pessoa, mas ao mesmo tempo é você, pessoa. Mas é algo maior que você, pessoa. Mas não deixa de ser você, pessoa. Fala, Lurita. Maurício, boa noite a todos. Boa O noite. Maurício, tem um exercício que eu fiz que foi muito legal. Foi Legal. muito legal. Foi um exercício chamado Linha do Tempo. Reunir, assim, as pessoas Uhum. e você conta a sua vida, a linha, a sua vida, desde que você se entende por gente. Legal. E você vai lá e conta a sua história toda até hoje. Sabe? Você vai lá e conta tudo, tudo que vier na sua memória, tudo que vier. E aí é engraçado que a partir do momento que as pessoas vão contando sobre a vida delas, Uhum. você vai lembrando de coisas que você não se lembrava mais, porque aí fala de uma coisa da saúde, aí você vai e lembra. E aí no final, eu sei assim, que aí, assim, vai passando, né? Porque isso é um exercício, assim, de uma semana, assim, você conta de 1 a 4 anos, no outro dia você conta de adolescência e tal. E Legal. aí você vai fazendo aquela. É muito legal. E aí você vai fazendo aquela linha do tempo. Quando eu percebi, Maurício, eu estava vendo que eu estava colecionando memórias. Exatamente. E aí eu vi que eu era maior do que aquelas memórias. Exatamente. Porque era uma Isso aí. coleção, porque era uma coleção de memórias, uma coleção de memórias. E aí, e o mais interessante, às vezes eu estava. E aí eu vi que eu mesma me condenava em algumas questões. E eu Uhum. comecei a ver o quanto que algumas memórias minhas tinham relação com a minha mãe, Sim, com o meu pai, exatamente. São os e traumas, o quanto, sim, e o quanto a minha realidade hoje era criado a partir daquilo, exatamente. né? E Sofrimento. aí você começa a sentir um poder de modificar aquilo. É Porque você terapêutico. começa a ver, porque você começa a ver que você não é aquelas memórias. Você Exatamente. é e não é. Você está criando a sua realidade em cima daquelas memórias, mas você não é também aquilo. Exato. A gente começa a se Então, eu acho identificar, né, Nurita? a gente se identifica, eu me identifico, né, com a Luciana, eu sou a Luciana aqui, né, É. na minha realidade. Então, Mas aí essas existe memórias algo não. além da Luciana. Mas a Luciana ou o Maurício ou qualquer um de nós
é algo mutável. Sim, Então, que nem você é uma Luciana hoje que entendeu que aquela Luciana que estava sofrendo não precisa sofrer porque aquilo foi superado, aqueles sim, traumas foi superado. Então, eu acho, por isso que eu acho que é muito legal a terapia, né? A terapia, a análise, a psicanálise. Por quê? Porque ela vai revelando. Então, o que você fez foi uma terapia, né? Lógico, e vai revelando coisas que estão ocultas e estão influenciando você no dia a dia, né, na sua forma de viver, e está trazendo sofrimento contínuo e você não sabe como resolver, porque você não sabe a causa, né? E quando você foi fazer o exercício, surgiu ali, né, veio à luz, né, veio à tona a causa, né? Ah, relacionamento com minha mãe. Geralmente gente, porque, pô, pensa, a gente é criança, criado por pessoas que não estão preparadas para ser pais, ok? Ser pai e mãe é uma coisa que ninguém ensina, né? Devia ter um curso. Você devia fazer um mestrado, uma faculdade, depois um mestrado, né, Vera? Porque a gente está cuidando da humanidade, a gente está reproduzindo gerações. E essas gerações estão vindo com um problema assim, eu ia falar problema de fábrica, né? Não é problema de fábrica, mas estão vindo também, né? Deve ter também, né, Vera? Problema das outras vidas, né? Sei lá. Mas é isso, né? Não tem, a gente está dentro desse samsara, né, Lurita? Por causa dessas coisas. A gente está sempre lidando com esses traumas. E é legal você conseguir fazer esse exercício e chegar nisso, né? Muito legal. e aí você começa a ver que eu comecei a ver que eu poderia escolher, assim, estar mais próxima de algumas memórias que de outras. Legal. Legal. O que te deixa bem, né? Essa poder da escolha, né? Olha, isso aqui não me faz bem, eu vou largar. É muito legal. E mesmo assim você tem medo de largar tipo assim, você tem um apego, a gente tem um apego ao sofrimento também, né? Porque o sofrimento também é uma forma de identificação. Você está deixando uma parte de você, não é mesmo, Lilita? Ah, É verdade, não, com certeza, né? com Então você fala, certeza. putz, eu vou largar de mim, isso aqui, se eu não, sem isso eu não sou eu, né? É verdade. E o legal de você ouvir outras histórias é Uhum. porque aí você vê as outras realidades. E aí você começa a observar que a sua realidade, ela não é realmente absoluta. Exatamente. Você começa a E quando correlacionar, né? porque você ouviu outra história, poxa, mas aquela história é totalmente diferente da minha. Aquela pessoa tem outras memórias, né? Assim, é uma outra religião totalmente diferente. Então, assim, será que eu tenho mesmo que me apegar ao sofrimento dessa memória aqui, porque a religião diz isso e aquilo outro? Legal. Então, assim, é muito interessante. Aí você começa a ver que você tem o poder de escolha de não acreditar tanto naquela memória. É porque você Que começa a ter foi. outra referência. É, Que nem você falou, ah, pô, a pessoa assim. Aí você viu que você, né, não era a realidade que você achou que era só sua, a outra é completamente diferente e a pessoa está ali junto com você naquele momento vivendo ali e é uma outra realidade totalmente diferente. Daí você começa a questionar, né? Pô, mas será que essa realidade minha aqui realmente é minha, né? é, Eu posso mudar. ela não precisa. Eu não preciso ficar presa a essa realidade. Eu não preciso ficar presa a essa memória específica que está criando essa minha realidade agora. Exato. Eu não preciso continuar construindo isso a partir dessas memórias, né? A minha vida, Exato, né? A minha vida não precisa estar exato. lá. É porque eu
aquilo eu construo porque é o meu banco de dados. Mas aí eu Exato. olhando para o outro e vendo que o outro tem um banco de dados diferente, eu começo a ver que isso é só um banco de dados, só, mais nada, não sou eu. Exato. É. E aí e eu comecei a ver que a gente tem sim o poder de mudar a nossa realidade a Nossa, partir do verdade, olhar para a memória, né? muito. E outra, é a qualidade de vida, né, Lolita? Você começa a ter Nossa, se permitir viver diferente, né? Se permitir viver. É para isso que a gente faz o satsang, né? Para esse tipo de constatação que você traz. É possível se libertar, né, das prisões a partir do momento que você as reconhece, né? Você viu aí que você reconheceu que você era um bando de memórias, né? E que você ficava confirmando essas memórias, confirmando esses padrões. Então, pô, não preciso ficar fazendo isso, né? Para, né? é, vamos pegar aqui as memórias boas. E aí surgiu tanta memória boa. E é engraçado que eu falei assim, gente, eu sou muito feliz. Exato. Eu falei Mas assim, gente, onde que estavam essas memórias? olha, eu vou falar um negócio para você. A gente tem outra tendência: desvalorizar o que a gente sentiu de bom e valorizar o que a gente sentiu de mal, de sofrimento. Valorizar. Que foi Verdade. ruim é comentável, né? Você começa, aconteceu um problema comigo, que aconteceu isso, aquilo, eu era isso, eu era... Então, por quê? Porque as pessoas se identificam com o sofrimento e começam a partilhar. Eu também, não, eu era pior que você, porque naquela época, na minha época nem isso não tinha. Eu vinha a pé, não vinha. Agora você vem de carro, eu ia a pé. Quer dizer, parece que é uma vantagem. Quanto mais você sofrer, mais, é, vamos dizer, qualificação, né? Mais vantagem mesmo, né? Parece que você ganha alguma Hum, coisa em sofrer mais. Mas isso é um vício, né? Olha o jornal. Notícia boa traz Ibope, traz audiência? Não traz. não. Então a gente tem que ver essa tendência também. É legal a gente olhar É. para dizer, porque a gente reafirma e confirma sofrimento e momentos, memórias ruins. E aí, você foi feliz, Luiz? Eu fui feliz, tal, mas pisei num prego, não sei o que. Eu brincava quando era criança, mas eu lembro que eu caí, esfolei. Então, quer dizer, né? Tem uma tendência, gente, que eu acho que é legal. A gente tem que se livrar disso, né? Fala, Márcio. E, Uma- Pode... Oi, Lurita. Quer concluir, Lurita? não, pode prosseguir, Márcia. Obrigada. Obrigado, você, Lurita. Muito legal. Oi, Márcio. É bem legal isso que a Lurita falou, né? Tem algumas formas da gente fazer esse tipo de vivência e ter contato com essas memórias, né? Mas me veio à cabeça algo que eu li recentemente sobre algumas vivências que traz para o sujeito que está ali na vivência memórias de coisas que ele viveu e ele não lembra. Estava no E, inconsciente. e ele buscando essa cura, pode ser numa vivência com um guru, ou pode ser até numa meditação. Uma pessoa que medita regularmente, eu acredito que ela pode ter esse contato. Ou num processo terapêutico mesmo, com um psicólogo, Isso. né? Um processo sério que você leva semanalmente, você acaba vendo que com o tempo algumas coisas podem aflorar. Então, nesse caso, se a pessoa ela tem contato, ela passa a ter contato com uma memória de algo que aconteceu que ela não tinha ainda tido esse contato, porque ela teve essa impressão, foi registrada essa impressão, mas pelo fato, sei lá, ou do trauma ser muito grande, ela não lembra, ou porque ela era bebê ou estava na barriga da mãe, enfim, ou até mesmo traumas de vidas passadas. E aí, a partir do momento que ela tem esse contato com esse trauma,
Aí seria o inverso, né? Ela precisa buscar a cura para poder olhar para esse trauma e abandoná-lo, né? Pelo que eu entendi, né? Que a Lurita trouxe, essa questão de memórias legais que a gente tem. Eu acredito que quase todo ser humano tem mais coisas boas do que ruins, né? Para se lembrar. Mas aí me deu essa curiosidade, me trouxe essa curiosidade. Como que essa pessoa que até então ela estava ok, distraída, vivendo, né, a vida dela distraída, e num processo terapêutico de cura ou encontros de satisfação, porque tudo isso vai movimentando e as coisas vão acontecendo, acredito que muitos de nós aqui já passamos por isso. Como que a pessoa se vê depois? Porque é uma sombra, né? É um lugar que ela já esteve, porque o trauma existe, mas conscientemente ela não tinha tido essa lembrança. E a partir de agora ela tem a lembrança. Então pode acontecer o inverso, né? Ela pode ir para um lugar difícil dela conseguir sair. Né? Queria ouvir você, os colegas, falar um pouco sobre isso. O que acontece é que o trauma, naquele momento, a gente não saber lidar com isso, né? Isso vai para o inconsciente. Então, isso vai para a sombra, como você falou, né? Isso, eu não sei lidar, eu não tenho estrutura, eu não tenho capacidade emocional para administrar essa situação. Então, isso aí vai para o meu inconsciente, né? Aí, nessa linha já da psicanálise, né? Aí, numa terapia, ou em algum momento num satsang, ou numa vivência, como a Lolita trouxe, aquilo vem à tona, né? Só que o momento que você teve aquilo quando era criança, você não sabia lidar com aquilo. Quando vem à tona, você já tem mais recursos para lidar com isso, né? Então você sabe administrar uma coisa melhor hoje do que na época que aconteceu, né? Então hoje você tem mais esclarecimento, você tem mais segurança, porque a gente quando é criança, a gente é muito permeado pelo medo, porque a gente não tem um apoio, né? A gente, muitas vezes, os pais, aqueles que deveriam nos dar a segurança, não, a criança não sente, não tem esse sentimento de que está segura com aquelas pessoas. Porque às vezes você presencia uma briga, por exemplo, né? Uma discussão. Então, essa discussão entre os pais te dá uma sensação de desamparo. Com quem que eu vou contar aqui? Quem vai me proteger, por exemplo? Né? Se o negócio é que eles estão brigando entre eles, então acho que a criança engole aquilo lá, né? Não sabe lidar com aquilo e vai ficar com aquilo no inconsciente. Quando isso não é tratado da forma que você falou, Márcio, quando isso não vem à tona, isso vai virar um sintoma de uma doença, no caso, doença mental, né? Ou você vai se tornar uma pessoa fóbica, né? Ou você vai se tornar uma pessoa com algum traço de uma doença mental, né? Um toque, né? Ou uma pessoa que tem mania de perseguição, tal, e aí os diversos sintomas vão trazendo diversos problemas, né? Então, por isso que é legal, sim, fazer essa investigação bacana que você trouxe isso, né? Numa terapia, num tratamento mesmo. Tem também esses apoios, né? Que cada um tem, assim, uma proximidade, uma familiaridade, uma empatia com certas vivências, mas cuidado, né? Também, eu acho que essa espiritualidade também, ela é meio pode levar você para lugares complicados, né? Lógico que você falou,
uma coisa muito legal. Com um bom profissional, um bom psicólogo, uma pessoa que conheça de psicanálise, de psicologia e te faça uma terapia legal. Por quê? Porque você vai numa pessoa que não é capacitada, você pode piorar, né? Então, a situação é, a gente está constatando que realmente, se você se abre, então a primeira coisa, Márcio, eu acho, que é você se abrir para a possibilidade da cura. Porque tem pessoas que estão tão assim engessadas, né? Tão fechadas nelas mesmas que elas não nem passa pela cabeça fazer alguma coisa. Ah, a vida é desse jeito mesmo, a gente vai viver desse jeito. Por exemplo, para vir aqui no Satsang, para vir no Satsang, vocês têm que ter um tipo de abertura, de disponibilidade que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas vão, mas isso é besteira, isso é... Agora, se houve se as pessoas que estão vindo estão sentindo essa sintonia, essa empatia, sente que melhora, sente que é legal, né? Que é uma coisa muito bacana. Para que o Leonardo Boff perguntou para o Dalai Lama, né? Qual a melhor religião que tem? A gente pode até dizer qual a melhor espiritualidade, qual a melhor terapia que tem, né? Aí a resposta do Dalai Lama é aquela que te faz melhor. A melhor espiritualidade é aquela que te dá qualidade de vida, aquela que faz você uma pessoa melhor para conviver com os outros e consigo mesmo, né? Seja espiritualidade, seja terapia, seja vivência, processos que vão te melhorar, vão te dar uma vida melhor. Então, resumo da ópera. Resumo da ópera. E para isso, a gente tem que ter uma abertura, né, de viver o processo. Qual é o processo da libertação? Você se sentir aprisionada? Ok, é o início. Você reconhecer as suas prisões, para depois se libertar. Como eu vou me libertar se eu não sei onde é a minha prisão? Eu sinto que eu estou preso, mas eu não sei dizer ou entender ou nada sobre aquilo que eu estou preso, né? Onde eu estou preso. Então é aí que entra essa terapia. A Lurita, que eu entendi, né? Você me corrige aí, Lurita, se eu tiver errado. Essa vivência que ela fez, como foi algo assim durante a semana, cada momento era uma fase do processo, ela foi vivendo revisitando as memórias, compartilhando essas memórias com pessoas que tinham semelhantes memórias, ou pelo menos um nexo, né, entre as memórias, e depois descobriu que ela não era aquilo, né, que ela era muito maior que as próprias memórias. Mas a gente começa a se restringir a essas informações, né, a essa personalidade, a essa individualidade, porque é aquilo que a gente se sente seguro, né? Eu estou seguro dentro dessa Exatamente. individualidade, né, Lolita? Eu estou E, seguro nessa e vidinha, outra apesar de coisa, ser ruim, mas... dá isso mesmo, e aí quando você descobre isso, você começa a dar valor às suas escolhas. Porque aí o que que acontece? Eu comecei a ver, gente, mas por que que eu sofro com aquela memória ali? Por Uhum, que que eu sofro com aquela memória? Porque eu tive muito julgamento. Eu tive uma punição a partir daquela escolha que eu fiz. uhum. Eu E aí tive você tem muito culpa, né? julgamento, eu tive muita punição, mas valeu a pena? Você se colocou naquele lugar, a gente geralmente se coloca É naquele a lugar. minha escolha, pois é, a minha escolha, apesar das punições, apesar de tudo, que tivesse durado 1 minuto, foi uma escolha autêntica. Uhum. Então, aquele 1 minuto, eu quis escolher fazer aquilo. Se me puniram, se Entendi. me achingalharam,
se me apedrejaram, E foi mas eu reprovada, fiz né? o que eu queria fazer. Eu Entendi. fiz o que eu queria ter feito. E isso tem que ser maior. Tudo bem, tem coisas que a gente se arrepende, mas sabe, você dá valor para suas escolhas, porque aquilo é um momento da sua memória que você vai colecionar e passou e depois vai vir outra. E aquilo me gerou uma experiência, né? Aquilo me gerou uma experiência. Então, eu comecei a olhar muito para as memórias assim, e isso fez surgir muita, assim, eu sentia muita culpa. E eu deixei de sentir muita culpa, porque eu comecei a dar valor a cada memória, e apesar de muitos julgamentos, eu comecei a ver, poxa, mas por que que naquele momento? Porque a gente tem mania também de olhar para a memória, julgando aquela memória com a consciência que a gente tem hoje. Quando a gente for julgar uma memória, a gente tem que lembrar qual é a consciência que a gente tinha naquele momento. Poxa, mas por que que eu fiz isso? Porque a memória ela é muito traiçoeira, eu percebi, né? Então, a gente sabe, eu aprendi assim, aprender a trabalhar a memória, ela é muito importante para o bem viver, viu? Porque aí, na verdade, você está trazendo à tona coisas que estavam talvez até ocultas, né? Uma parte da Sim. memória está lá. Você trouxe. De repente você falou, que nem você falou assim, nossa, eu lembrei. Entendeu? Aquilo tava lá abafado de alguma forma. Então, esse exercício que você fez, né? É a mesma coisa que você falar, pô, eu vou começar a arar a terra aqui para plantar alguma coisa, né? Vou revolver a terra. Daqui a pouco surge ali uma coisa que, nossa, eu achei uma coisa antiga, que um brinquedo antigo que era meu quando eu era criança, estava lá enterrado. Você não lembra, mas aí Hum. trouxe à tona. E no momento que você trouxe à tona para quem? Para a Lurita hoje. É isso que eu estava tentando falar. A Lurita que Hum. praticou aquele ato, que sentiu culpa, que foi reprovada pelos outros, não está mais aí. Então a Lurita hoje vai lidar de uma forma muito melhor e mais saudável com essa memória do que a Lurita que viveu isso. E tá do meu lado, ser minha amiga, entendeu? Isso, Tá isso. do meu lado, ser minha amiga, sustentar as decisões que eu tomei com aquela consciência e tá tudo certo É pela maturidade que você tem hoje. hoje. Exatamente. Correto, Maurício. Ô, moçada, aqui, ó, a Tati escreveu aqui. A fonte não é condicionada, né? A dificuldade está em permanecer nesse não condicionamento, nessa mania de identificação. A fonte foge dessa lógica. Tati, ah, quando a gente vai descobrindo essa fonte, né? Que ela não é condicionada, tal, mas a gente só entende a nossa realidade como condicionada. Então, existe uma tendência da gente continuar dentro desse casulo, né? Dentro desses limites. Porque a gente se sente seguro nesses limites. Mas a experiência que a Lurita trouxe aqui pode servir também para a resposta, como, por exemplo, aquela pessoa que foi oprimida naquele momento, ela não conseguiu se libertar daquilo porque havia uma identificação, sou eu, sou eu, sou eu, ao longo desse tempo. E quando a Lurita, mais agora madura, teve um contato com isso, ela não se identificou, ela disse, nossa, não sou eu. Então, no momento em que ela falou, essa memória não sou eu, a libertação ocorreu. Mas ela teve que rever aquela memória. Ela teve que rever, né? Então, a gente está nesse processo, Tati, de descobrimento. A gente está fazendo uma autodescoberta, né? Então, a gente olhar primeiro, né? Ter coragem de olhar primeiro para essas coisas que a gente, de alguma forma, virou o rosto para isso, né? A gente não quis ver mais.
Então, é difícil, mas é necessário. É necessário olhar para isso. Então, a gente vai olhando para isso vai se desfazendo e a fonte naturalmente vai se revelando, né? Então, a gente não precisa fazer alguma coisa para estar indo de encontro a essa fonte, porque essa fonte já está aqui, né? Então, essa constatação, tudo isso que me formou como pessoa é único, porque não tem como eu transferir as minhas experiências. Mas isso que gerou as experiências, que está antes dessa noção de individualidade, o que é isso? Né? Isso é livre da própria noção de individualidade, porque está antes da noção de individualidade, está antes da culpa, está antes do sofrimento. Mas para eu fazer esse processo de libertação, eu tenho que encarar o sofrimento e ver que hoje eu suporto e supero o sofrimento que há um tempo atrás eu não consegui fazer. E também não sentir culpa de não ter conseguido fazer. Pelo contrário, amparar a Lurita, como falou, trazer ela e dizer: você é minha amiga, você está amparada. Aquela memória sua naquele momento que você viveu, na própria limitação que você tinha naquele momento, era o que era para ser feito. Tá? Então a gente também não pode questionar e achar que transformar coisas do passado vai valer a pena. Foi e era para ser assim. Maternar, exatamente. Exatamente, acolher, maternar. Fica aqui comigo. Agora eu te dou a força. Você não precisa mais se manter desamparada, né? Por isso que esse amparo maternal, né? Esse amparo, esse acolhimento, a gente tem que fazer também. Isso é intransferível. Isso é intransferível. Às vezes a gente espera esse amparo do outro, né, Maurício? Mas a pessoa não tem condição de amparar nem a si mesma, né? É a gente mesma que tem condição de se amparar, se você for pensar, né? Sempre, sempre, Lurita. Sabe por quê, Lurita? Porque todas as nossas experiências surgem a partir de nós mesmos, tá? Então, é isso que eu estou dizendo desde o começo. Se eu não consigo dizer o que eu sinto, ou se eu não consigo dizer, não, se eu não consigo fazer com que você sinta o que eu sinto, o que eu posso esperar do outro? É só você, é com você. Não tem como. Né? Vamos pegar essa frase aqui, né? Se eu não consigo fazer você sentir o que eu estou sentindo, o que eu posso esperar do outro? O outro vai me amparar até certo ponto. Depois é comigo. Por isso a gente está falando do terapeuta, por isso a gente está falando das pessoas que se dispõem a amparar, a maternar, tá, Tati? Você vai maternar até certo ponto. Depois, não é mais com você. Né? Agora, já falando em termos de, né, se fosse, no caso, um filho, né? O filho você vai orientar, você vai dar apoio, depois é com ele. Porque é intransferível. Não tem como a gente transferir para outra. E não é uma responsabilidade. É a sua observação, o seu... Maturidade. exatamente. É a maturidade. Né? Ter essa maturidade que eu prefiro até essa palavra, como a gente já falou aqui, do que a própria palavra iluminação ou despertar. O verdadeiro despertar é essa maturidade, né? Porque essa maturidade te dá liberdade, te dá satisfação, você não fica preso mais nas coisas que te traziam sofrimento. Então, essa libertação
vem a partir da maturidade, do reconhecimento e da liberação das suas prisões. A Tati está falando aqui, mas acho essencial o que se puder fazer pelo outro em educá-lo na sua regulação emocional. Era bom que pudesse fazer esse maternar enquanto mãe, por exemplo. Sim, aqui é isso que eu quis dizer, né? O amparo, o que a gente pode fazer é dar o apoio, né? Mas a gente tem que ter consciência que o nosso apoio é até certo ponto. Depois não é mais com a gente. Porque senão o seu apoio vira um sintoma. Eu quero dar o apoio para a vida inteira. Eu quero que você se apoie em mim a vida inteira. Eu quero estar presente na sua vida a vida inteira. Ou seja, eu não quero que você... Exatamente, a muleta. Eu não quero que você seja livre. Né? Eu vou manter um pássaro na gaiola até o pássaro ser curado. Eu vou curar esse pássaro, eu vou passar medicamento e tal. Agora, o pássaro está bom na gaiola. Eu vou manter ele na gaiola? E tem gente que vai querer manter. Por quê? Ah, ele não está bom ainda. Ele não está bom ainda. Aí virou um sintoma, né? Então, para não virar sintoma, o que a gente tem que ter? Maturidade. Ó, o pássaro está bom. Vamos liberar ele. Eu posso ajudar até certo ponto, né? É muito legal isso, tá? Preciso sair aqui. Boa noite. Ó, o Isaac está saindo. Muito bom a refletir sobre isso. Gente, vamos então também encerrar, né? Eu acho que foi muito legal esse nosso encontro, muito proveitoso. E eu vou gravar, né? Tá gravando, daqui a pouco eu vou colocar então aí a gravação no YouTube. Gente, obrigado o vídeo, né? E até a próxima. Tchau, obrigada. Obrigado, Celurita. Tchau, tchau.